Olá, tudo bem com você? Mais uma semana, nós estamos aqui, ainda continuamos nessa prisão perpétua, que não acaba essa quarentena, que não é mais quarentena, é perpetena, sei lá o que é isso, mas quarentena não é, porque quarentena é 40 dias e não passa, não acaba. Mas vamos lá, e com isso tudo vai gerando muita ansiedade dentro de nós. E a célula hoje é justamente para você, como eu, que de vez em quando fica ansiosa, ou para você que vive ansiosa, né, ou ansioso, ou se de repente você conhece alguém. Então essa célula hoje é para você que é ansioso, que tem lutado contra a ansiedade, ou que precisa aprender a lutar contra a ansiedade, porque não é normal, não é natural viver com ansiedade, tá? Tem um autor que diz que nós carregamos dois fardos. Um é fácil a gente se livrar, que é o fardo do pecado, e o outro é o fardo da ansiedade. Então esse fardo da ansiedade é um peso inútil que você tem carregado e que você precisa se livrar dele. Hoje nós vamos com esse estudo lutando contra a ansiedade, você vai aprender um pouquinho, vai te ajudar, tá? Vai te ajudar um pouco a se libertar disso, da ansiedade. Então vamos orar? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por esse dia de vida, pela tua graça, pela tua misericórdia, por esse amor que nos alcançou nesse dia. Eu te agradeço, ó Deus. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco através dessa palavra que é viva, que é eficaz, que o Senhor ministre aos nossos corações, que o Senhor nos traga um espírito de revelação e sabedoria, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Então vamos lá, tá? O texto é um texto conhecido nosso, Mateus 6, do 25 ao 34 e João 14, versículo 1. Eu vou estar lendo para você. Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas, tá? Então aqui Jesus está falando. E isso que Jesus fala aqui, comer, beber, vestir, são necessidades básicas. E ele está falando para nós que nós não devemos viver preocupados em relação a isso, porque nós valemos muito mais do que a comida, do que a bebida ou do que a roupa que nós vestimos. Nós valemos muito mais do que isso. Continuando, aí ele fala, né, para nós contemplarmos, tá? Contemplar, é para você olhar, aqui diz, né? Contemplarem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Eu estive na casa da minha filha esse final de semana e lá é uma região rica em pássaros. Todo dia de manhã você é acordado com arara, papagaio, maritaca e outros passarinhos, tem tucano, outros passarinhos, todo dia de manhã é aquela festa. Vocês acham que o passarinho acorda preocupado se vai ter comida para ele naquele dia? Ele já acorda cantando, ele já acorda louvando ao Senhor, né? Ele já acorda desse jeito, é uma delícia. É você ser acordado com o som dos passarinhos logo pela madrugadinha. Depois, continuando, né? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Olha só, você pode viver preocupada, mas você acha que você vai acrescentar um minuto a mais à sua vida? A jornada da sua vida? Um dia a mais? Um ano a mais? Só porque você vive preocupada? Engano seu, né? Jesus está falando aqui, ó. Depois, lá no versículo 28, ele diz assim, ó. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo.
Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós, outros homens de pequena fé. Olha só, ele veste o lírio do campo. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E daí, né, ele fala, né, homens de pequena fé. Né, homens de pequena fé. Porque a erva de manhã ela tá linda, à tarde ela já é lançada no fogo, tá? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. É nosso Pai Celestial que sabe daquilo que nós necessitamos. Ele sabe que nós precisamos de comer, beber, nos vestir. Ele sabe de tudo isso. E se ele veste a erva do campo, se ele cuida das aves do céu, você acha que ele não vai cuidar de você, mulher de pequena fé? Tá? E algo assim que você precisa saber, aqui fala, né? Vosso Pai Celestial. Você já viu um bebezinho ou uma criança preocupada se vai ter comida para ela hoje? Se vai ter o almoço para ela hoje? Você já viu uma criança preocupada com isso? Então você precisa saber da sua identidade. Você tem um Pai Celestial que cuida de você. Talvez quando você entender da sua paternidade, talvez quando você entender que você tem um Pai que cuida de você, talvez você vai parar de ser tão preocupada e tão ansiosa com a sua própria vida, tá? Depois continua aqui, né? Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que está faltando? Talvez seja isso. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Que tudo isso, a comida, a bebida, a roupa que você usa, vai ser acrescentado a você, tá? E depois no versículo 34 diz assim, ó: portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. É suficiente o dia de hoje para você viver. Deixa que o dia de amanhã é outro dia. Amanhã trará suas próprias preocupações. Então vamos viver um dia de cada vez, tá? Depois em João 14, versículo 1, diz assim, ó: não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim, tá? Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas hoje. Você conhece alguém que é ansioso? Conhece? Você conhece alguém? Ou é você que é ansiosa ou ansioso? Conhece? Tá? E hoje, se nós pararmos para pensar, nós veremos que nós vivemos num mundo imediatista, tá? Tudo é para ontem. Tudo é para ontem na nossa vida. E daí nós vamos vivendo e nos acostumando a buscar coisas rápidas, né? Coisas muito rápidas. E um exemplo claro hoje que nós temos é e-mail, Sedex, WhatsApp. Quando a gente manda um WhatsApp, a gente quer logo que a pessoa veja, quer logo que a pessoa responda. Micro-ondas, fast food, comida rápida, né? Nós vamos em shoppings e nós queremos a comida rapidinho, né? Então, nós estamos vivendo assim. Tudo para nós é urgente, nada nós podemos esperar. E isso também vai atrapalhando até nossos relacionamentos, quando nós vivemos
ansiosas, né? Quando nós deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração. Isso atrapalha até os nossos relacionamentos. E daí nós não queremos esperar o tempo certo. A gente não quer esperar mais o tempo, né? A gente quer tudo para ontem e a gente não quer esperar o tempo certo das coisas. E daí nós acabamos tendo uma vida o quê? Desenfreada, uma vida sem freio, tá? E isso causa o quê? Causa transtorno e causa ansiedade ao nosso coração. E combater a ansiedade e vencê-la não é uma tarefa muito fácil. Não é fácil a gente combater a ansiedade e vencê-la. Por isso, né, por conta disso, nós precisamos aprender com aquele que sabe o que é viver. Por quê? Porque ele é o dono da vida, né? Porque ele é a própria vida. Então nós precisamos aprender com Jesus, tá? E nós vamos seguir o quê? Nós vamos seguir o conselho de Jesus, tá? Baseado nesses textos que nós lemos, nós vamos seguir o conselho dele. Primeira coisa, aquiete o teu coração. Aquiete o teu coração. Essa é a primeira coisa que você precisa aprender. A inquietude é algo terrível, né? Quando nós estamos inquietas, né? Isso é horrível, terrível. Por quê? Porque a gente não consegue nem dormir, né? Então nós perdemos a qualidade do nosso sono por conta dessa inquietude, né? Nós vamos ter noites mal dormidas. Eu já tive algumas noites mal dormidas por conta da inquietude, né? Por conta de estar preocupada, de estar ansiosa com alguma coisa. E quando o nosso coração está inquieto, nós não conseguimos pensar em mais nada, né? A gente só consegue pensar naquilo. A gente só consegue pensar naquela situação, naquilo que está acontecendo. E nós não conseguimos descansar, tá? Aí é onde a gente vai até mesmo adoecendo, né? Nós vamos adoecendo e nós vamos conseguir uma depressão, nós vamos conseguir uma síndrome do pânico e por conta disso, por conta da ansiedade, né? Uns transtornos, uns toques, tudo por conta de ansiedade, tudo por conta de não descansar, tá? E o pior é que pode começar a atrapalhar a gente a ouvir a voz de Deus, né? Isso pode atrapalhar. Por quê? Porque quando a voz do coração começa a gritar, tá? O som vai abafando as demais vozes, né? Que nós precisamos para que a gente possa conseguir viver e resolver todo o problema, toda a situação. E às vezes, né? Às vezes nada daquilo que nós nos preocupamos vai acontecer. 95% das nossas preocupações, das nossas inquietudes não vão acontecer, tá? As nossas preocupações não vai acontecer. Então, por isso que é muito sério a ansiedade. E então atrapalham ouvir a voz da razão, a voz da sabedoria, principalmente a voz de Deus vai atrapalhar, porque a voz do teu coração, ela está gritando dentro de você. E daí é onde atrapalha você de ouvir a voz que você necessita, que é principalmente a voz de Deus. Então nós precisamos pedir para Deus aquietar a nossa alma, tá? E assim como Jesus disse aos seus discípulos, né? Não se turbe o vosso coração, lá em João 14:1, né? Então aquiete o seu coração. E é interessante que o próprio Davi, no Salmo 131, se eu não me engano, ele escreveu assim, ó: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada, né? Ele escreveu isso nesse salmo. Então, ele fez calar e sossegar a alma dele. Então, nós precisamos fazer calar e sossegar a nossa alma. Nós precisamos aquietar a nossa alma para que nós possamos ouvir a voz de Deus
dentro de nós, para que a voz de Deus fale mais alto dentro de nós, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Então nós precisamos fazer calar e sossegar a nossa alma, né? Pedir mesmo para Deus nos ajudar, Esse é o principal, pedir ajuda de Deus, tá? E a segunda coisa que nós precisamos é priorizar Deus, né? Priorizar Deus. E Jesus, ele disse aos seus discípulos: crede em Deus, né? Foi Jesus que disse isso, crede em Deus. E você já deve ter ouvido o ditado, né? Colocou os carros na frente dos bois, né? E esse ditado é exato, né? A ansiedade, né? Exatamente isso, ele faz com que a ansiedade nos conduz a tomarmos decisões precipitadas, tá? A ansiedade, ela faz a gente tomar decisões precipitadas, a ansiedade faz a gente até mesmo pecar, a ansiedade faz isso, né? Por quê? Porque a gente coloca os carros na frente dos bois e a gente não busca a direção de Deus, né? Nós não consultamos a Deus para nós tomarmos a direção certa, né? E Jesus, ele foi muito claro, né, quando ele disse, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, no texto que nós lemos, lá em Mateus 6, versículo 33. Então, nós precisamos priorizar Deus com o seu reino, e se nós fizermos isso, só vai trazer benefícios para as nossas vidas, só vai trazer benefícios para o nosso coração. Porque daí nós vamos, quando nós priorizamos Deus na nossa vida, nós vamos abafar a voz do nosso coração. Nós vamos buscar a direção de Deus, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe daquilo que é necessário para as nossas vidas. Então nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar. E isso vai abafar a voz do nosso coração dentro de nós, tá? Então aqui fala, né? Priorize Deus e seu reino em sua vida, tá? Priorize, né? Busque a Deus e o seu reino. Busque a Deus, né? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Depois, o terceiro, exercite a sua fé, tá? Em Mateus 6, versículo 30, né? Jesus, ele diz assim, ó: então, né, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Então, Jesus, ele faz um contraposto entre a ansiedade e a fé. Ele contrapõe fé e ansiedade, né? Ele cuida e ele não vai cuidar de nós, né? Se ele cuida a erva, né? A erva do campo, os lírios do campo. Se os lírios do campo são lindos, você acha que ele não vai cuidar de você, né? Você acha que ele não vai cuidar de você? Lógico que vai. E daí ele fala, né? Homens de pequena fé. Então, nós precisamos aprender a confiar em Deus, né? Confiar. Quando nós vivemos preocupadas, quando nós vivemos ansiosas, nós demonstramos a nossa desconfiança. Nós estamos desconfiando de Deus, nós estamos desconfiando de que Ele pode todas as coisas, nós estamos desconfiando de que Ele é capaz de nos suprir, Ele é capaz de satisfazer as necessidades do nosso coração. Então, quando nós não confiamos, nós estamos mostrando a nossa pequena fé ou até mesmo a nossa falta de fé em Deus, tá? E Ele é muito claro também, né? Jesus é muito claro quando diz que nós precisamos confiar em Deus como nosso provedor, tá? Ele traz aqui a questão da comida, da bebida e da roupa. Por quê? Porque são as coisas que mais nos preocupam no nosso dia a dia.
Se Ele sabe que isso é necessário para nós, quanto mais quando algo está fora do controle na nossa vida, você acha que Ele não vai te ajudar? Você acha que Ele não vai te suprir? Você acha que Ele não vai te sustentar? Você acha que Ele não vai te satisfazer? Você acha que Ele não vai dar A palavra dele diz que os planos dele, os planos que Ele tem a nosso respeito são de paz, para nos dar um futuro, para nos dar uma esperança. A palavra dele diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Então, por que não confiar num Deus tão grande assim? Por que não confiar num Pai amoroso, o nosso Abba Pai? Por que não confiar nele, tá? Alguma vez ele já te decepcionou? O homem nos decepciona, mas Deus jamais vai nos decepcionar. Então, continuando, né? Quando Jesus cita a questão da fé, é porque fé é exatamente o contrário da ansiedade. A fé é exatamente o contrário da ansiedade. Enquanto a ansiedade produz dúvida de como será, então a ansiedade produz isso dentro de nós. Ou então, se será, né? A fé, ela nos traz a segurança de que o futuro já é certo e seguro em Deus. Olha só, a fé, ela mostra isso para nós, que o futuro já é certo em Deus. Então, exercite a sua fé em Deus, né? Rejeitando toda a insegurança que a ansiedade queira gerar em teu coração. Então, você precisa exercitar a fé para continuar vivendo, né? Exercitar a fé, crer que Deus é o Deus do impossível e que Ele tem o melhor para a tua vida. Concluindo, né? A ansiedade, ela rouba a nossa paz, coloca em dúvida o cuidado e o poder de Deus em nossa vida. Não podemos deixar que ela se instale em nós. A gente não pode deixar que a ansiedade se instale em nós e muito menos que ela domine o nosso coração. Se você tem passado por situações que estão gerando ansiedade em seu coração, então nós vamos fazer o que Jesus nos disse, tá? O que Jesus nos disse? Ele fez um convite para mim e para você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Isso está lá em Mateus 11, 28. Então, minha amada e meu amado, levante a sua mão que nós vamos orar, né? E vença, né? Vença a ansiedade, né? Lute contra a ansiedade, porque a ansiedade é um fardo que você carrega, que não vai te levar a lugar nenhum, que só vai te deixar mais cansada do que você já está. Então feche teus olhos que nós vamos estar orando. Senhor, eu peço a Deus que, através dessa palavra, Deus, desse dia, lutando contra a ansiedade, através desse estudo, Pai, que o Senhor esteja gerando em nosso coração, ó Deus, que o Senhor esteja aquietando a nossa alma, que nós possamos aprender e nós darmos ordem à nossa alma, né? Que a gente possa aprender a fazer calar e sossegar a nossa alma, que nós possamos, ó Deus, buscar no Senhor, priorizar o Senhor na nossa vida e que nós, ó Deus, possamos exercitar a nossa fé a cada dia, a cada manhã, sabendo que o dia de amanhã o Senhor já proveu, que o dia de amanhã o Senhor já está nele nos esperando, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver um dia de cada vez, sem nos preocuparmos, sem vivermos ansiosas, mas crendo no Teu mover, crendo no Teu agir, crendo que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas, Pai. Ó Deus, que nós possamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajuda, Pai, a deixarmos esse fardo da ansiedade aos Teus pés, ó Deus. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E se alguém que está ouvindo essa palavra está se sentindo desse jeito, cansado, sobrecarregado, que está vivendo ansiedade, está vivendo ansioso, Pai,
que o Senhor, nesse momento, possa inundar esse coração com a tua paz. Que ele não se preocupe, porque o Senhor tem cuidado dele, Pai. É o que eu te peço, Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus está no dia de hoje e Deus já está no dia de amanhã nos esperando. Então, vamos colocar o nosso futuro, colocar as nossas preocupações, as nossas necessidades nas mãos do Senhor, porque Ele sabe daquilo que nós precisamos. Amém? Que Deus possa estar abençoando a tua vida. Um beijo, fique na paz.